por todos nós. Acredito que todos nós já ouvimos mensagens baseadas nesse texto, falando sobre a volta do primeiro amor. E o que me faz hoje pregar esse tema? Querido, eu tenho visto que nós estamos vivendo os últimos tempos, e todos podem dizer amém? E acerca dos últimos tempos, em Mateus, Jesus ele deixou muito claro que o amor de muitos iriam se esfriar. Então, querido, esse vírus chamado iniquidade tem se alastrado, tem se espalhado no meio da juventude, no meio das pessoas, no meio das igrejas. É o mundo entrando no meio das igrejas, é o pecado apagando a chama do primeiro amor nos corações. As pessoas que estão vindo para a igreja, muitas vezes, querido, vêm todas desanimadas, já está há muito tempo dentro da igreja, mas vazia, com a sua alma sempre como um deserto. Louva a Deus como todo mundo louva, levanta as mãos como todo mundo levanta, mas a sua alma, o seu coração já não está mais incendiando pela presença de Deus, por Cristo ou pela obra de Deus, como antes incendiava, como no seu primeiro encontro com Cristo. E por isso, nessa noite, Deus ele me leva a trazer esta mensagem. Eu quero deixar uma coisa muito clara para a igreja. Se você entrou por aquela porta hoje, recebendo vitória, se você está vivendo um momento na sua vida, um progresso de vitória, se você tem vivido várias conquistas na sua vida, eu quero dizer que Deus te abençoe, e que o céu se abra sobre a tua vida continuamente, todos os dias. Mas nessa noite eu não vim aqui falar com pessoas que estão vivendo um momento de vitória, um momento bom em suas vidas. Eu vim aqui falar com pessoas que perderam o primeiro amor. Eu vim aqui falar com pessoas que estão desanimadas. Eu vim aqui falar com pessoas que precisam urgente de uma restauração espiritual. Eu preciso falar com pessoas aqui que estão precisando urgentemente de um avivamento aqui dentro. Por várias e várias vezes eu ouço mensagens de grandes pregadores dizendo: o avivamento vai chegar, uma onda de avivamento vem, está vindo, está às portas. E eu creio nisso. Eu creio no avivamento que vai vir sobre o Brasil. Eu creio no avivamento que virá sobre o Guarujá. Eu creio no avivamento que virá sobre esse lugar, sobre esse bairro, sobre essas ruas, sobre esses perdidos que nos cercam. Eu creio que a igreja vai ser uma arma poderosa nesses últimos tempos para trazer o avivamento. Mas antes de haver um avivamento que nós tanto almejamos, um reavivamento precisa ocorrer aqui dentro, entre as pessoas. Se nós não estivermos avivados, não tem como pregar sobre avivamento, não tem como espalhar avivamento. Precisamos estar avivados. E o Senhor nessa noite quer levar alguns de nós que estamos aqui de volta ao primeiro amor, para que possamos queimar, incendiar, como no início da caminhada com Ele. Amém? Glória a Deus por isso. E nós estamos diante de um texto da igreja de Éfeso, onde Jesus, depois de ele haver ressuscitado aqui, o apóstolo João está na ilha de Pátimo, e agora ele é arrebatado, ele agora está recebendo uma visão inacessível. Jesus fala com ele para mandar 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E a igreja de Éfeso foi uma dessas igrejas. Quando Jesus fala com ele, aquele Jesus que está falando com ele não é mais aquele Jesus que nós lemos em Isaías capítulo 53, onde o profeta Isaías está tendo uma visão do Cristo sendo crucificado, onde ele diz: e não havia nele formosura. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, iniquidade, tudo isso transpassou ele. Já não é mais aquele Cristo que está sendo crucificado com espinho, com a coroa de espinho na cabeça. Não é mais aquela visão que Isaías está tendo. Agora, a visão que o apóstolo Paulo está tendo é outra. A visão que o apóstolo João está tendo é outra. Ele está vendo agora um Jesus não crucificado. Ele está agora vendo um Jesus exaltado, o Cristo ressurreto, o Cristo agora com a glória inacessível, que se apresenta diante dele com seus olhos como chama de fogo, com seus pés semelhantes de um latão reluzente, com seus cabelos mais brancos do que a neve, dizendo para ele: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que tem a chave da vida e da morte. Ele se apresenta como um Deus agora exaltado. Já não é mais aquele Cristo crucificado, ferido, morrendo pelas nossas transgressões na cruz do Calvário. Ele fala com João, e
E uma das primeiras cartas que Jesus manda João escrever é direcionada para Éfeso. E eu confesso aos irmãos que quando eu olho para as cartas, para as 7 cartas, se tivesse uma igreja que eu tiraria aqui, é a igreja de Éfeso. Pois ao meu ponto de vista humano, eu não diria que essa igreja estava vivendo um momento tão grave quanto Jesus, quanto a maneira de Jesus olhar para essa igreja. Essa igreja, querido, nasceu numa explosão de um avivamento. Essa igreja, querido, nasceu num contexto muito privilegiado. Se você ler em Atos capítulo 19, você vai ver a forma como essa igreja nasceu. Com a chegada do apóstolo Paulo, por meio dele era realizado milagres extraordinários. De Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar esse termo chamado milagres extraordinários. Somente no capítulo 19 de Atos você vai encontrar esse termo, que fora feito através do apóstolo Paulo. Em virtude, enfermos eram curados, até através de um ensino, endemoniados eram libertos. E a palavra do Senhor diz no versículo 20 do capítulo 19, que conforme ele ia pregando a palavra crescia e prevalecia nos corações, de tal maneira que as pessoas que habitavam naquela cidade chamada Éfeso se convertiam. O temor caiu naquela cidade. Mais tarde, aquela cidade se tornou um centro de evangelização para toda a Ásia Menor, num lugar onde a deusa chamada Diana era adorada por muitos povos. O nome do Senhor Jesus começou a ser exaltado. O nome do Senhor Jesus Cristo começou a ser glorificado. E oxalá que Deus levante nessa noite homens semelhantes a Paulo, que não temam, que abra a sua boca e profetize a palavra de Deus, e que não tema as suas consequências, porque mais importante do que a nossa vida, querido, são os perdidos, e eles precisam ouvir a palavra do Senhor. E eu profetizo, queridos, que aonde você semear essa palavra, ela há de crescer e há de prevalecer sobre cada coração que você liberar sobre essa palavra. Na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, no seu pai, na sua mãe, nos seus parentes. Quando você semear essa palavra, não voltará vazio. Sabe por quê? Em Isaías 55 diz uma palavra muito forte. Ele diz: assim será, toda palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, sem antes fazer o que me apraz. Essa palavra tem poder, querido. Essa palavra corta. A palavra de Deus diz em Hebreus que ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra tudo. Então profetiza essa palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão acordados? Amém? Glória a Deus. Amém? Estão comigo? Amém? Glória a Deus. Pois bem, a igreja de Éfeso nasce numa explosão de avivamento, vendo milagres extraordinários, coisas extraordinárias sendo realizadas através do apóstolo Paulo. Os perdidos se encontraram com Jesus. Então imagina como aquela igreja começou, disparando como um foguete. Começou vendo tantas proezas, tanto poder do Espírito Santo atuando na vida de Paulo, que aquela igreja começa bem, começa disparando, começa fazendo a obra com intensidade, começa fazendo a obra, se entregando pelo reino, fazendo até mais do que o necessário. Porém o mais importante não é como começamos, mas é como nós vamos terminar nossa carreira com Deus. Mais importante do que o começo é o final. E Jesus está mais preocupado em como você está se mantendo no meio da caminhada, em como você pretende terminar a sua carreira, do que como você começou. Quantos estão me entendendo de tamanho? A igreja de Éfeso começou bem. A igreja de Éfeso começou disparando, mas a forma que ela estava se conduzindo, Jesus ele olhava para essa igreja e viu: é grave. Essa igreja precisa de um avivamento urgente. As pessoas que estão ali precisam de um avivamento urgente. Então Jesus ele vem com uma palavra de advertência dizendo: lembra-te de onde vocês caíram e volta ao primeiro amor. Não parece ser nada, mas é muito grave, porque o primeiro amor se ausentou dos corações dele. É interessante a maneira como Jesus ele se apresenta para essa igreja. Jesus ele diz assim: eu sou aquele que tenho na minha palma, eu ando no meio dos castiçais de ouro, no meio das igrejas, e eu sou aquele que tenho na minha palma os anjos, que são os pastores. E ele diz para a igreja: eu sei. Ele se apresenta como um Deus sabedor de todas as coisas. Ele se apresenta como um Deus onisciente. Eu sei as suas obras. Como se quem dissesse: você não precisa dizer para mim quem vocês são, o que vocês deixam de ser. Vocês não precisam dizer para mim aonde vocês estão progredindo,
retrocedendo. Vocês não precisam dizer para mim quais são as suas virtudes e quais não são as suas virtudes, quais são os seus defeitos. Vocês não precisam dizer para mim nada. Eu sei a forma como você entrou pela porta nessa noite. Eu sei a forma como você louvou para mim nessa noite. Eu sei a forma como você está recebendo a ministração nessa noite. Eu sei a forma como você sentou e como você saiu de casa. Deus sabe de todas as coisas. Salmo 139, o salmista diz que Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Se eu fizer a minha cama no inferno, se eu ir para o céu ou qualquer outro lugar, até ali a tua mão me alcançará. Até ali o Senhor vai me ver, porque a luz e o dia e a noite para ti são a mesma coisa. O Senhor de longe entende os meus pensamentos. Ele sabe de todas as coisas. Então nessa noite, querido, essa palavra é para hoje também. O mesmo Jesus que estava andando no meio dos castiçais de ouro, que representando as igrejas, Ele também está aqui no nosso meio, examinando os nossos corações, da cabeça à planta dos seus pés, avaliando como cada um de nós estamos. Jesus é tão lindo que antes de chegar para a parte da exortação na igreja de Éfeso, Ele começa a exaltar, louvar a igreja pelas suas obras. Jesus é tão lindo que Ele não deixa de reconhecer as partes boas. Ele vê também as virtudes. Ele sabe reconhecer tudo isso também. Então Ele diz: eu sei as suas obras. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês são uma igreja ativa. Vocês são uma igreja que está trabalhando pelo reino. A palavra trabalhar no grego traz uma outra palavra no original da raiz, que significa corpus, que significa trabalho intenso. A igreja trabalhava de um modo intenso pelo reino de Deus, se sacrificava pelo reino de Deus, fazia muitas coisas pelo reino de Deus. E essa parte eles herdaram no apóstolo Paulo, porque a igreja, querido, foi fundada pelo apóstolo Paulo, mais tarde pastoreada por Timóteo, mais tarde pastoreada pelo apóstolo João. E você sabe que todo grupo, toda a igreja reflete sempre o que é o seu pastor. Se o pastor é um homem de oração, a igreja também vai ser um homem de oração. A igreja sempre vai refletir aquilo que a liderança é. Concorda comigo ou não? Amém? Se o pastor é um pastor ativo, proativo, cheio de atividades que se movem pelo reino, a igreja também vai ser assim. Amém? Glória a Deus. Se o pastor, se a liderança é uma liderança de oração, a igreja também vai ser. Porque a igreja sempre vai refletir aquilo que a liderança é. Então, esta igreja tinha as características dos três. Do apóstolo Paulo. Ele era ativo, proativo, ele se movia pelo reino, obras missionárias para lá, obras missionárias para cá, é perdido ali, e eles trabalhavam e herdaram isso do apóstolo Paulo. Mais tarde foi pastoreada, dirigida por Timóteo, filho na fé de Paulo. Para Timóteo, Paulo diz: ei, seja zeloso na sã doutrina, seja fiel em cada palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E essa igreja era a mesma coisa, teologicamente correta, ortodoxa, amava aquilo que Deus amava, porque elas rejeitavam as obras dos nicolaítas, rejeitavam que aqueles que se diziam ser apóstolos, eles chutavam fora, porque eles tinham discernimento. Para ter discernimento tem que ter conhecimento da palavra. Eles tinham conhecimento sólido da palavra. É só você ler a carta aos Efésios, você vai ver que é uma carta sólida para uma igreja sólida. Uma carta como aquela Paulo não poderia enviar para a igreja de Corinto, porque ainda era menino. Era uma igreja amadurecida. Era uma igreja que qualquer pastor gostaria de ter a honra de pastorear. Era uma igreja cheia de virtudes e qualidades. Mas aí, depois de ter exaltado a igreja, depois de Jesus ter mencionado as qualidades, as virtudes da igreja, ele diz: lembra-te de onde você saiu e volta ao primeiro amor. Vamos ser inteligentes. Se Jesus estava dizendo para a igreja de Éfeso: lembra-te, é porque aquela igreja havia. Você concorda comigo que havia se passado tempo aqui? Você percebe? Aquela igreja aparentemente estava progredindo por fora, mas estava retrocedendo por dentro. Quando Jesus viu para essa igreja, olhou para essa igreja, e ele não vê a aparência, ele vê o coração. Estão lembrados disso? Olhou para a igreja e não viu apenas as atividades, o que eles estavam fazendo. Todos eles estavam fazendo a mesma coisa que nós fazemos no nosso dia a dia. Vimos para o culto, no horário, louvamos, levantamos as nossas mãos, ouvimos a palavra. A igreja de Éfeso
A igreja de Éfeso estava caminhando, estava morrendo e não estava percebendo. Está entendendo? Tem muito crente morrendo e não está percebendo. Tem muito crente pensando que está tudo bem. Não está nada bem. E Jesus está liberando uma palavra de advertência. Lembra-te de onde você caiu. Ele está dizendo: identifica o que foi que fez você tropeçar lá atrás. Lembra-te, levanta um histórico, faça uma retrospectiva, olhe para trás. O que foi que fez essa chama se apagar do teu coração? Lembra-te, sabe? A morte espiritual na vida do crente não acontece de uma hora para outra. Não acontece. Eu gosto de usar uma ilustração do sapo. Você sabia que se você colocar um sapo numa água fria, ele vai ficar lá dentro? Se você jogar um sapo numa água que já está fervendo, borbulhando, na temperatura máxima, da mesma forma que o sapo é jogado para dentro da água, ele vai pular. Por quê? Por causa da temperatura, por causa do calor. Está muito quente. Agora, se você joga um sapo dentro de uma água fria e depois você acende o fogo, ele vai continuar lá. A temperatura vai aumentando, a água começa a borbulhar, e por incrível que pareça, o sapo que está lá dentro, ele não percebe a mudança de temperatura. Ele vai morrendo e ele não vai perceber. Uma morte lenta não é de um dia para outro. E tem muitas pessoas, querido, morrendo espiritualmente e não estão percebendo. E Deus, Ele traz nessa noite uma palavra de advertência a esses corações. Volta, lembra de onde vocês caíram. Querido, a palavra de Deus aqui não especifica qual era o pecado, o que eles fizeram, o que aconteceu na igreja para fazer com que aquele primeiro amor se apagasse. Não fala. E eu louvo a Deus por isso, porque aqui dá para abrir um leque de possibilidades. Pode ser pecado, pode ser também distrações, porque às vezes as coisas boas podem nos distrair das coisas melhores. Sabe? É a mesma coisa, querido. As distrações. Eu gosto de dizer que em Êxodo capítulo 2, por ali, quando Moisés ele vai até Faraó dizendo: permita-nos sair desse lugar para ir ao deserto e sacrificar, adorar ao nosso Deus. Faraó responde dizendo: vocês são ociosos demais, vocês são um bando de desocupado. Aí ele dobra o trabalho, o horário para eles trabalhar mais ainda, para que eles não tenham tempo de pensar em adorar a Deus. É a forma como o diabo trabalha na tipologia bíblica. Faraó é Satanás, Egito é um mundo onde eles trabalham e conspiram para que você, que nasceu com o único propósito de adorar, de viver para Ele e para ninguém mais, para que esse amor que está dentro de você e de mim morra. É a forma como ele trabalha. No entanto, em Atos 17 diz que ele estabeleceu os homens na terra com limite de tempo da sua habitação, para que buscasse ao Senhor. Esse é o propósito pelo qual você foi criado, para buscar ao Senhor. No entanto, o diabo quer nos afastar disso. E eu percebo que nesses últimos tempos, como diz em Daniel capítulo 12, que a ciência tem se multiplicado e muitas pessoas têm se distraído. Que a distração, que não é pecado, não é, mas que pode se tornar quando entra no meio do nosso relacionamento com Deus. Foi isso que Jesus queria dizer para Marta, capítulo 10 de Lucas. Marta, você quer que eu tire Maria dos meus pés aqui assentada, que está ouvindo a palavra de vida eterna, mas eu não vou fazer. Você está distraído com muitas coisas, mas uma coisa só importa. Uma coisa, e ela escolheu a melhor parte, que é de estar na minha presença, de ouvir as palavras de vida eterna. Ela escolheu, eu não vou tirar ela daqui. Ela está me priorizando. Sabe o que Jesus está dizendo? Deus, Ele não quer uma entrega pela metade. Deus, Ele quer uma entrega completa. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de amor, querido, amor não tem a ver com sentimento, não tem a ver. Amor não é vítima das nossas emoções, ela é escrava das nossas vontades. Isso eu aprendo com a palavra quando o apóstolo Paulo diz: amai as vossas esposas. Ele está dizendo: amar é uma ordem. Se é uma ordem, eu devo obedecer essa ordem. É uma decisão, eu tenho que obedecer.
Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Eu nunca ouvi um crente dizer: eu estou sentindo que eu amo o meu inimigo. Você já ouviu alguém dizer isso? É claro que não. Mas ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Porque o amor não está relacionado aos sentimentos, e sim a uma. Foi por isso que Jesus ele também diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você é. Jesus está falando de uma entrega completa: espírito, alma e corpo. Jesus ele não quer uma entrega pela metade, não é por 50%, não é 70%, não é 80%, não é 90%, é 100% de entrega diariamente. Porque o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme de nós. Agora, permita-me perguntar para algumas pessoas: irmãos, se você estivesse com muita sede e entrasse numa loja em busca de uma garrafa de água, em cujo rótulo está escrito 98% de água mineral e 2% de água de esgoto, você compraria? Quem compraria aqui? Levanta a mão. É claro que ninguém compraria. 2% de água de esgoto, que nojo, pode causar um mal-estar, pode me trazer doenças. Agora, o que faz alguns pensarem que vão herdar o reino de Deus de qualquer jeito? O que faz algumas pessoas pensarem que com 98% de santidade e com 2% de pecado vão entrar no reino de Deus? Não é de qualquer jeito. Ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Por isso, a Bíblia inteira você vai ver no Novo Testamento os apóstolos pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. É por isso que Jesus olha para a igreja: lembra-te de onde vocês caíram, volta e arrependa-te e volta às primeiras obras. Ele está falando de arrependimento. Então essa igreja estava em pecado, era preciso eles voltarem. Eles estavam progredindo por fora, mas retrocedendo por dentro. Agora não basta viver de aparência. Deus ele tem uma entrega, queridos. E amar é uma decisão. Agora, essa igreja não perdeu o primeiro amor. O primeiro amor não pode criar pernas e sair do meu coração e fugir. Sabe por quê? Eles abandonaram. O texto deixa bem claro: é uma decisão, como eu disse. Agora, o que é o primeiro amor? Todos nós já experimentamos como foi o nosso início de caminhada com Cristo. O primeiro amor, querido, é quando eu sirvo a Deus, não por medo do pecado, não por medo do inferno, mas por medo de ferir a comunhão que eu tenho com o Espírito Santo. O primeiro amor, querido, é quando eu digo como Paulo: pelo que na verdade eu reputei todas essas coisas terrenas como esterco, como perdas, eu considero como nada, como desprezível, como lixo, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Eu estou amando tanto Ele, conforme eu vou avançando mais nele, eu conheço Ele. Cada vez que eu conheço, eu vou amando mais Ele, e quanto mais eu amo Ele, as coisas terrenas vai perdendo o seu valor. Eu já não sei mais viver por outra coisa a não ser por Ele. Eu só enxergo Ele, eu só vivo para Ele. Ele estava nesse nível de amor. Primeiro amor é quando eu subo no cume do monte como Moisés e digo: Senhor, eu não enxergo mais nada além de Ti. Eu quero a Tua face. Para mim vale mais a Tua presença do que a terra prometida. Para mim vale mais a Tua presença do que as bênçãos que o Senhor pode me dar. Primeiro amor é quando eu entro na igreja e paro de ficar olhando para o defeito dos meus irmãos. Quando eu paro de ficar sendo juiz das causas que acontecem na igreja. Porque a igreja não é lugar de tribunal de acusação. Porque é isso, porque é aquilo. Porque se fosse eu faria isso ou aquilo. Não. O primeiro amor vê tudo lindo. Ele não vê os defeitos. Aliás, ele pega as virtudes e coloca acima dos defeitos. Porque ele sabe que a esperança de que aquela pessoa vai produzir algo melhor será maior do que as frustrações que vêm pelos defeitos e falhas do próximo. O primeiro amor, querido, é quando servimos a Deus e não aos homens. O primeiro amor é quando nós, tudo aquilo que Deus entrega nas nossas mãos, fazemos com força, com toda a nossa alegria, com intensidade. Porque em algum lugar da Bíblia, um dia Paulo diz: fazem todas as coisas com amor. Então você fazia as coisas com amor. Ele lembra? Tem muito crente, querido. Quantas vezes, há quanto tempo o Espírito Santo já tem te acordado às 3 horas da manhã em ponto? Isso não aconteceu nenhuma, nem 2
estou aqui, eu quero interceder segundo a tua vontade pelo meu irmão. Primeiro amor é quando nós sentimos os impulsos do Espírito Santo dentro de nós. Ei, filho, vai ali até aquela pessoa, abraça ele, compartilha essa palavra com ele. Primeiro amor, querido, é quando nós amamos a presença de Deus mais do que todas as coisas. Primeiro amor é quando, querido, nós fazemos com amor tudo, sem religiosidade. Porque quando o primeiro amor se ausenta, não passamos de homens e mulheres religiosos. Era o caso dessa igreja. Agora, quando eu olho, já estou terminando, quando eu olho para essa forma como Jesus ele exorta a igreja, eu não consigo olhar para um Senhor exortando uma igreja. Eu não consigo apenas olhar um Deus, um general de guerra, dando uma bronca numa igreja. Não, eu não vejo isso. Porque a Bíblia também fala que assim como nós somos o exército de Cristo, nós também somos a noiva de Cristo. Amém? Somos noiva de quem? De Cristo. Ele é o nosso noivo. Quando nós nos encontramos com Ele, casaremos com Ele. Aleluia. Então, eu não consigo, quando eu olho esse texto e vejo a maneira como Jesus ele adverte essa igreja, dizendo: lembra-te de onde você caiu, volta ao primeiro amor. Eu vejo, eu sinto aqui dele um grito de saudade vindo do coração do próprio Deus para essa igreja. Como se ele dissesse: eu tenho saudade do que vocês eram, deixaram de ser. Eu tenho saudade, Éfeso, daquilo que vocês eram no começo e agora que vocês se tornaram. Mas Deus, nós não estamos louvando, nós não estamos pregando, nós não estamos nos entregando pelo reino, estamos sangrando, estamos sofrendo perseguição, estamos fazendo tanta coisa, Deus, estamos fazendo tantas coisas. Mas Jesus olha para ele e diz: eu tenho saudade do que vocês eram. Lembra-te de onde vocês caíram. Lembra-te. Se fosse para vocês se tornarem isso que vocês se tornaram, eu preferia que vocês continuassem o mesmo do começo, apesar da ignorância na palavra. Mas vocês tinham uma paixão, um amor pela minha presença. Um amor pela minha presença. Você acha que Deus não sente saudade? Jeremias 2:2 ele diz: lembro-me do amor, da tua piedade, do amor do teu noivado, e da forma como vocês caminhavam no deserto, no lugar onde não se semeavam. Eu lembro-me daquele amor que vocês tinham por mim. Eu lembro-me do amor do teu noivado. Eu lembro-me da maneira como vocês caminhavam na minha presença, no lugar onde não se semeava, que era no deserto. Querido, porque quando nós estamos no primeiro amor, nós não medimos esforços, querido, para estar com Ele. Quando estamos no primeiro amor, querido, quarta-feira vira sábado, vira domingo. Quando estamos no primeiro amor, querido, passamos pela prova, dando glória a Deus. Quando nós estamos no primeiro amor, querido, pode estar faltando pão, pode estar faltando ar, pode estar faltando isso e aquilo, mas eu estou em Cristo, pelo que eu vivo por Ele e não por mim mesmo, porque nós sabemos que Ele é o nosso pastor e nada vai deixar nos soltar. E quando estamos no primeiro amor, querido, nós gritamos, nós adoramos, como Paulo ensina no meio da prisão, porque nós cremos no Deus da provisão, que vai abrir portas onde não tem portas, que vai romper os grilhões, que vai fazer um milagre na nossa vida. E ele diz: eu tenho saudade do que vocês eram e deixaram de ser. E a promessa final foi: ao que vencer. Ao que vencer. Essa palavra, querido, é para vencedor, não é para perdedor. Essa palavra não é para covarde nem para forte, é para o que vencer. Se você está perseverando nessa caminhada, querido, você já é um vencedor. Seja fiel, querido, nas pequenas coisas. Mas Moisés, o que eu faço parece que não tem valor nenhum. Faça para Ele. Mas o que eu faço parece que está passando desapercebido perante os homens. Eu não sei mais. Querido, pequenas coisas são pequenas coisas. Mas quando somos fiéis nessas pequenas coisas, essas coisas pequenas se tornam-se grandes diante de Deus. Seja fiel. Seja fiel. Volte a arder, volte a incendiar pela presença de Deus, pela obra de Deus, pelo que Ele é, pela vida com Ele. Em nome do Senhor Jesus, porque a palavra é para que vencer. Eu espero que quando eu chegar no final da minha caminhada, eu possa gritar e bradar como Paulo dizendo: lutei o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Uai, foi difícil, foi, mas eu guardei a minha fé. Agora eu vou subir para Ele. Paulo era o vencedor, e como nós estamos nos portando nessa carreira que o Senhor propôs para cada um de nós. Eu imagino que quando eu cruzar os portais da eternidade, e quando o meu pai, o meu noivo olhar para os meus olhos, uma das coisas que ele vai me perguntar para mim, eu creio: filhão, e aí? Sofreu lá na terra, não sofreu? Sofreu. Chorou muito? Chorou muito. Doeu? Pai, foi difícil suportar tudo aquilo. Quando aquelas pessoas falavam mal de mim, eu estava sendo injustiçado. Não foi fácil nem o meu trabalho. Pai, foi difícil servir. Teve momentos que eu queria tropeçar, que eu queria jogar tudo para o alto. Pai, foi difícil, o Senhor sabe de tudo. Eu sei, filho, eu sei de tudo. Foi por isso que eu levantava aquele irmão para te abraçar. Foi por isso que eu usava aquele irmão, aquela irmã para telefonar para você naquele horário, para compartilhar aquela palavra com você. Foi por isso que eu providenciava uma palavra através da vida daquele pregador, para confortar o teu coração. Foi por isso que eu usava os ministros de louvores para cantar aquela canção, para crescer o teu coração. Agora me responde uma coisa, filhão. Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu as pedradas? Valeu ou não valeu chorar pelo meu reino, pela obra, por viver em santidade, por querer ser fiel? Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu renunciar ao pecado? Valeu ou não valeu viver com toda a intensidade para mim e só para mim? Valeu ou não valeu, filhão? Valeu ou não valeu? Aí eu imagino que ele vai me dar um abraço. Ele vai dizer assim: filho, entra agora no gozo do teu Senhor. Pega aqui a coroa que eu tenho preparado para ti. E não panela, com uma pedra branca que dá meu nome. Ai, bendita esperança. Eu creio nisso, meu amado. Eu creio nisso com todo o meu coração. Quando Salomão diz para sua morena lá em Cantar, ele diz assim: os seus olhos são como os olhos de pomba. Nada romântico, né, irmãos? Nunca falei isso. Seus olhos são como os olhos de pomba. Mas quando eu fui estudar um pouquinho sobre isso, você sabia que uma das características da pomba é de quando ela fixa os seus olhos em um lugar